Tava esperando a pregadora Aparecida, né? Olha só quem tá aqui. Ninguém conhece. Tudo bem, mas eu tô aqui só pra te dizer que Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora sim, pregadora Aparecida. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O maior que está conosco. O que dizer de Josué lá no capítulo 10? A Bíblia nos mostra que os amorreus eram a pedra no sapato de Josué. O texto é claro, se você chegar do versículo 8 ao versículo 11, mais na frente um pouquinho no verso 14 vai estar lá escrito: e o Senhor disse a Josué: não os tema, porque eu os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Quem estava dizendo era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. Josué, não fique com medo não, não vai ter ninguém parando diante de você. Oh, aleluia. E quando Deus diz que ninguém vai parar, não para não. E quando Deus diz que ninguém vai subsistir, subsiste não. Aí Deus fala para Josué, nos diz a palavra: e sucedeu que diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Rapaz, Deus, quando quer dar vitória, Ele dá, nem que seja na pedrada. Ele dá. A vitória lá no Vale de Elá de Davi não foi na pedrada? Minha filha, não é irmã Aparecida que está criando não, a Bíblia diz. Foi muito mais os que morreram nas pedras do que o que tinha morrido na espada. Não aparecia Deus, se querendo Ele mata na espada, querendo Ele mata dormindo, querendo Ele mata na pedrada, querendo Ele mata no susto. Ele mata do jeito que Ele quiser matar. Isso aí é problema dele. Eu só quero acreditar que o maior está conosco. Ai, aí diz mais: quando Deus mata um bocado nas pedradas, aí versículo de número 14 diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. Aleluia. E disse aos olhos de todos os israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, para no vale de Ajalon. Aleluia. E eu gosto muito dessa expressão que diz: e o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mas por que é que o sol se deteve? E por que ele não se pôs? Porque havia uma ordem do maior. Aleluia. Aí diz mais a palavra, aleluia: e não houve dia semelhante a este. Tu imagina aí o que é um magote de gente ruim, que nem Eras morreu, fazendo raiva ao povo de Deus. Aí Josué já estava encabulado, porque tem luta que você luta, mas tem luta que um dia você diz: Senhor, tá bom de ganhar logo uma vez. É assim ou não é? Tem luta que você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí você já fica agastado daquela luta. Você já está doida para ter outra luta e não aquela. Não é assim? Eu creio que esse era um sentimento de Josué. Josué disse: espera aí, se o sol se pôr, não, eu quero ganhar essa batalha hoje. Lua, para em Gibeon. Aleluia. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz: e não houve dia semelhante a este, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que me admira no maior é que é o único maior que eu conheço que quer guerrear as guerras dos pequenos. Oh, aleluia. É o único grande de verdade que se preocupa com a guerra dos pequenos. Oh, aleluia. Deus, quando quer dar vitória a crente, Ele cria uma situação que você fica olhando para um lado, fica olhando para o outro. Você não sabe como é que Ele vai fazer, mas você sabe que Ele faz.
Aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Estava eu desejosa de me aposentar, mas aí a aposentadoria estava longe. E eu tinha várias licenças prêmios para tirar no meu processo do Estado. E nunca tinha tirado. Licenças prêmio, que é quando a gente não tem falta. E aí surgiu o convite na época para Chile, para Suriname. E eu cheguei para minha vice-diretora na época e falei assim: irmã Rosilene, o meu coração não está mais na escola. Meu coração há muito tempo que já está na obra. E eu vou precisar, irmã, de mais dias, porque viagem para o exterior, eu preciso de mais dias para ir, mais dias para voltar. Tem uns dias lá que eu vou passar bem uma semana. E eu preciso. Ela disse: Aparecida, então você vai ter que ir a Natal para ver se você consegue publicar alguma licença sua. Eu tinha dado a entrada na aposentadoria, mas antes de sair essa aposentadoria, eu precisava pelo menos usufruir das licenças para poder me afastar enquanto eu estivesse na ministração fora do país. E eu me lembro que eu peguei a papelada, fui mais meu esposo lá para a Secretaria de Educação. E quando chegamos lá, tinha um setor chamado Gaddafi. E a moça lá do protocolo disse assim: olha, a senhora vai ter que ir lá no Gaddafi, porque é o seguinte, a sua aposentadoria não tem previsão de sair. E eu disse: e com relação às licenças prêmio? Ela disse: um dia, quando forem abrir a sua pasta, são milhares de processos. Um dia, quando forem abrir a sua pasta e virem que a senhora solicitou essa licença prêmio, com certeza eles vão fazer alguma coisa, talvez vá sair uma, não sei, mas a senhora vai resolver isso lá no Gaddafi. Eu me lembro como hoje. Eu peguei aquela papelada. Eu estou dentro do contexto do maior, daquele que marcha na sua frente, daquele que faz o que ninguém pode fazer por você, daquele que cria situações para abençoar o seu povo. E eu me lembro que eu peguei aquela papelada e saí. Eu disse ao meu esposo: meu filho, fica aqui, que ele estava lá no protocolo, fica aqui que eu vou lá dentro. E eu saí com aquele papel na mão. E eu gosto muito de orar assim, dizendo: Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. E eu andando e dizendo: Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. Entrei naquela sala, era uma espécie de uns 6 birôs de um lado, uns 6 birôs do outro. Era tanto processo em cima daqueles birôs, aquelas pastas cheias de processo. As mulheres tudo de cabeça baixa e eu com papel na mão, coisa de crente. Como eu costumo dizer, crente tem que ter uma veia de doido, porque se não tiver, ele está com defeito de fábrica. Tem que ter a veinha de doido. Aquela hora assim que ninguém acredita, mas de repente vem aquela coisa assim que você crê. Pegue, porque aquilo ali é porção de fé. É para aquele momento, é para aquela situação. Não deixe passar. É aquela hora ali, meu filho. E eu me lembro que eu entrei naquela sala sem olhar para um lado, sem olhar para outro. Quando de repente tinha um birô assim, eu fui, peguei aqueles papel, botei assim, pá, em cima do birô e disse: minha filha, é o seguinte, há muito tempo que meu coração não está na escola, está na obra. E eu preciso da minha licença prêmio, porque eu tenho compromisso no Chile, eu tenho compromisso na Bolívia, eu tenho compromisso no Suriname. E está aqui, eu estou crendo que neste dia Deus vai me abençoar. E eu creio que o instrumento que Ele vai usar é você. Tu crê? Coisa de doido. Eu creio que Deus vai usar o instrumento é você. Tu crê? Disse isso. Depois que eu disse isso, foi que eu fui olhar o rosto da mulher. Ela levantou os olhos, me encarou e disse: eu creio. Porque há muito tempo atrás eu estava passando no vale, e o instrumento que Deus usou para falar comigo, e tudo que Ele falou se cumpriu, foi a senhora. Agora é a hora de eu chegar junto. Quando é que a senhora está precisando dessa licença? Eu digo: eu tenho que viajar daqui a 10 dias. Era mais ou menos 10 dias. Ela disse: vá para a sua missão, não olhe nem para trás. Daqui a 10 dias eu publico a primeira. Quando terminar a primeira, eu publico a segunda. Basta um telefone seu, eu vou publicando tudo. Não se preocupe, vá fazer a obra. O que é isso? O maior, é o maior, é o maior, é o grande. Conosco está o maior. Que sé. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O que você acha de uma mulher juíza debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel? A Bíblia diz que não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel, ou seja, não tinha poder bélico. Mas aquela mulher creu numa palavra que Deus colocou no seu coração:
vai para o ribeiro de Quizon, porque eu vou atrair a Cícera e vou dar na sua mão. Ela creu na palavra de quem era maior. E eu lhe pergunto nessa noite, qual é a voz que você está ouvindo? A irmã Aparecida estão dizendo que eu não vou vencer. A irmã Aparecida estão dizendo isso. Acabe com isso. Você não foi levantado para estar ouvindo voz de pequeno. Você foi levantado para estar ouvindo a voz de um maior. Essa mulher chamada Débora, ela creu numa palavra. Mas não era qualquer palavra, minha filha. Era a palavra do maior. Oh, Hassurime que ouvase. Riquia. E quem crê na palavra do maior não fica envergonhado. Quem crê na palavra do maior não fica confundido. Quem crê na palavra do maior não passa vexame, não passa vergonha, não passa aflição. Quem crê na palavra do maior caminha de cabeça erguida. Essa mulher creu na palavra do maior. Ela vai para a beira do ribeiro. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha lança. Que guerra que parecia desfavorável. Ela tinha tudo que um crente precisa ter na hora de uma luta. A palavra do maior. A palavra do maior. A palavra do maior. Você pode não ter condição nenhuma de ganhar uma guerra, mas se você tiver uma palavra dele, se você tiver o aval dele. Eu costumo dizer, meu filho, que eu só sofro por uma causa, pastor Albertino, enquanto Deus não me promete. Eu não sei como é que cada um de vocês aqui age com Deus. Cada crente tem o seu segredo. Mas eu só sofro por uma causa até enquanto Deus não me promete. Aí eu fico batalhando em oração, orando, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, se revela. Aí, mas depois que Ele promete, eu boto o dedo nos ouvidos e chinelo na estrada, porque eu sei que é garantido. Ei, Adeibeacé, você está diante do maior nesta noite. Tudo o que você precisa é o que Débora tinha, uma palavra do maior. Vai para a beira do ribeiro e eu vou entregar Cícera na tua mão. Ela não foi dizer, como é que é? Eu não tenho lança, eu não tenho espada. Que tem jeito que Deus promete as coisas, ele fica querendo criar situações para saber como é que Deus vai fazer. Você não tem que procurar saber como é que Deus vai fazer, você só tem que crer que Ele faz. Só isso. Quem é que imaginou que uma batalha daquela Deus ia usar a instrumentalidade da chuva para dar vitória a seu povo? Jabim confiando nos carros de ferro e o maior mandando chuva. Jabim confiando na cavalaria e o maior mandando chuva. Meu filho, foi tanta chuva que a Bíblia diz que os carros se atolaram, os cascos do cavalo se romperam. Ah, meu filho, quem vai batalhar contra este Deus, ele arreia casco, arreia os quartos, arreia os nervos, arreia tudo. Por quê? Porque é o maior, é o grande que está em cena. Aí Débora canta e diz: pisaste, ó minha alma, pisaste, ó minha alma, eis que o ribeiro desagou. Aleluia. Nunca, jamais tinha se ouvido falar de uma vitória de um exército, Deus usando chuva. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Olha aí para quem está do teu lado. Pergunta para ela: tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar? Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Tu sabe qual é a ferramenta? A Bíblia nos mostra Ele usando pedra. A Bíblia nos mostra Ele usando chuva. A Bíblia nos mostra Ele usando fogo. A Bíblia nos mostra Ele usando anjo. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Pode ser algo novo, inusitado, algo que você nunca imaginou. Ai, que azé.
saia nesta noite daqui com o coração sossegado. Porque o maior tem instrumento. Sabe o que é que Jeremias diz? Jeremias diz que Deus abre o seu arsenal. Está escrito: Deus abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Tem tanta arma preparada por Deus para entrar nessa batalha que você nunca imaginou, mas que Ele é capaz de usar. Portanto, nesta noite, alegra a tua alma, rejubila na presença dEle, porque há armas preparadas para te dar vitória neste campo minado. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O que dizer, minha filha, de uma vitória contra um exército de 135 mil? É o exército, segundo Juízes 8, era 135 mil. O que dizer de uma vitória contra 135 mil, Deus usando 300, só com tocha acesa, cântaro vazio? Sabe o que é cântaro? É jarro, meu filho. Aleluia. Tochas acesas, cântaros vazios e trombeta. Aleluia. Mas na hora que o cântaro foi quebrado, a trombeta foi tocada e a tocha foi empunhada, está escrito: e ficou-se cada um do seu lugar quando gritaram: espada do Senhor, espada de Gideão. E todo o exército deitou correndo, gritando, fugindo. E todo o exército passou correndo, gritando, fugindo. E todo o exército correu, gritando e fugindo. Você entende o que foi que Deus fez ali? Está escrito. Irmã Aparecida, por que é que foi profetizado espada pelo Senhor, espada por Gideão? Mistério, né? Mas é claro, o texto é claro. Gideão não tinha espada, os 300 também não. Era cântaros vazios, tochas acesas e trombeta nas mãos. Mas os inimigos tinham espada. Na hora que foi liberada a palavra profética, espada pelo Senhor e por Gideão, quem tinha espada começou a sacar e eles mesmos começaram a se destruir. Sabe o que isso quer dizer? É que quando o maior está em cena, até a espada que está na bainha do teu inimigo vai trabalhar em teu favor. Ei, Deus vai reverter o quadro lá naquela empresa. Eu abro esse parênteses porque é uma palavra revelada. Deus vai reverter o quadro lá naquela empresa e vai mostrar para o soberbo que ele é o valente, o grande, o capaz e o teu dono naquele lugar. É o maior que está na casa. É o maior que está na casa. Só desafia o povo de Deus quem não sabe quem é o maior. A Bíblia está repleta dessas batalhas. O que dizer de Moisés? Quando ele chega para Faraó e diz: o Senhor quer que a gente vá celebrar uma festa. Faraó diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Gente, eu acho tão bonito quando Deus pega esses camaradas assim de nariz empinado. Eu acho lindo, viu? Pense numa coisa que eu acho bonito. E deixa eu abrir aqui um parênteses e confessar um negócio que, se for pecado, eu já estou pedindo perdão. Quando eu vejo esse povo muito metido nos aeroportos, tudo com o nariz empinado. Quando a gente entra dentro de um avião, que começa a ter a turbulência, que eu começo a ver eles tudo calado, eu entendo. Aleluia. Eu entendo. Feliz de quem anda com o maior. Oh, aleluia. Glória a Deus. Feliz de quem anda com o maior. Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Deus disse: espera aí, vou mostrar para Faraó que eu sou Deus, que vou solapar todas as divindades do Egito. Eu vou botar para baixo a deusa Eco, o deus Amon-Ra, o deus Osíris. Eu vou botar para baixo todos os deuses do Egito. Cada enfrentamento de uma praga era Deus abatendo
um deus egípcio. Ele sabia tanto que iria fazer, que disse: serei glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Você estava achando que Deus estava falando que ele já estava profetizando o que ia acontecer no Mar Vermelho. Eu vou ser glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Faraó tirou barato com a cara de Moisés até a hora que Deus quis. Não se preocupe com quem muitas vezes lhe desafia porque você é crente. Fique tranquilo com relação a isso. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Deus tem uma maneira surpreendente de dar resposta para essa turma, que é algo que só Ele sabe fazer com primazia, no capricho, como a gente diz lá no Nordeste. Aleluia. Deus diz: espera aí que eu vou mostrar. Oh, aleluia. O maior usa Moisés, aleluia, levantando mão, aleluia, vindo treva. O maior usa Moisés, levantando mão e vindo gafanhoto. O maior usa Moisés, levantando mão e lá vem saraivada. Era Deus solapando. O que é isso? O maior mostrando que é grande na terra do Egito. E Ele vai mostrar que é grande ali, naquele lugar, naquele campo de batalha. Há vidas aqui que estão no verdadeiro campo minado. Mas Deus nesta noite manda te dizer: vou eu trabalhar no campo, vou suprimir as minas e vou mostrar que você vai sair dessa luta sem dano algum. Quando Deus quis botar ponto final, cada praga era só uma vírgulazinha, era mais uma chance, era Deus dando um tempo. Deus até permite numa luta haver as vírgulas, mas na hora que Ele diz: vou chegar com ponto final, não tem para ninguém. É Ele, é Ele, é Ele. Oh, raçou que a sé. Ai, da vassoura. Cordeiro sacrificado, sangue aspergido nos umbrais das portas. E o anjo da morte visitando a terra do Egito. Dá para você imaginar o que houve ali? A Bíblia diz que não tinha uma casa que não houvesse um morto. Morreu os primogênitos até dos animais. Isso quer dizer que aquela vaca parida perdeu o seu garrote. Era morte para todo lado. Ninguém podia ir consolar ninguém não, porque toda a casa estava precisando de consolo. Mas na casa dos hebreus, vida. O maior estava ali. Na casa dos hebreus, livramento. O maior estava ali. Ah, se nesta noite você abrisse os olhos da fé para você ver quantos livramentos Deus tem dado à tua família, porque você tem se posicionado. Ah, se nesta noite os seus olhos se abrissem para você ver o armamento que o inferno tem levantado, mas Deus tem levantado a sua potente mão, porque o maior se coloca na cena. Raia de você. Nesta noite é noite de dizer: eu quero o maior na minha casa, eu quero o maior na minha empresa, eu quero o maior no meio da minha parentela, eu quero o maior na minha vizinhança, eu quero o maior no meio daquela luta. Eu preciso da permanência do maior. E aí, gostou da palavra? Gostou da pregação? Eu espero que você tenha sido muito edificado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. É de graça para você, mas para mim vai fazer muita diferença. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.